E aí, meus amigos, muito bem-vindos ao Aprovário Online, você que está aí se preparando para um concurso da FUMARC. Se não for da FUMARC, não tem problema, nós resolvemos fazer esse modelo degustação para a gente fazer um aulão revisional. A nossa intenção é que daqui para frente a gente consiga fazer aulas como essa para as bancas que forem apresentando projetos para concursos variados. Então, nós estamos fazendo a FUMARC. Pode ser que você esteja aceitando esse nosso convite, que você tenha se inscrito no nosso site, porque você vai fazer um concurso da FUMARC. Mas se não for, não tem problema. Nós vamos usar a questão da FUMARC para rever exercícios e rever teoria. Então eu vou te pedir um favor. Você vai pegar um caderno, vai pegar um fichário, vai abrir um documento de Word, você não vai ficar olhando aqui para a minha bela figura e concordando ou discordando do que eu falar. Se nós vamos nos propor a fazer uma grande revisão, eu vou escrever as coisas no quadro, quero que você também copie, quero que você escreva. Essas questões que eu vou resolver, nós vamos disponibilizar para vocês um PDF, então se você ainda não baixou esse PDF, faça isso agora. Imprima, para que você possa anotar a margem, para que você possa ter de fato o material para que você consulte, tá bom? Sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos à questão de número 1 na sua tela. Leia o trecho a seguir observando o emprego dos sinais de pontuação, porque logo em seguida a questão pede que você leia 4 observações e descubra com relação a elas qual não está correta. Então vamos. No Brasil, ocorreram ao longo dos últimos 18 anos várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram nos diferentes estados liderados pela Polícia Militar. Em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um seminário internacional sobre o policiamento comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento. Em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital. Letra C. Nessa mesma época, no Espírito Santo, em algumas cidades do interior do estado, também houve experimentos com policiamento comunitário. O mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e do Pavãozinho, com a experiência do GEPAI. Então, vem aqui. A maioria das bancas, por isso que eu falei que é importante, o seu foco é FUMARC, ótimo. O seu foco não é, mas você está aproveitando, ótimo também. Só que é o seguinte, se você pega uma Fundação Carlos Chagas, se você pega um CESP, se você pega uma FGV, se você pega uma CESGRAN Rio, você vai ter nessas bancas, prioritariamente, questões para você descobrir onde é que nós temos algo bem pontuado, onde é que nós temos algo mal pontuado. É o uso. Na FUMARC, na Fundep, algumas vezes nessas outras, você encontra isso aí. Olha lá. Quanto à pontuação do texto, ou do trecho, não é correto afirmar. Letra A. Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. Letra B. Em todos os períodos, houve um emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais. Letra C. O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo. Letra D. O termo deslocado nos diferentes estados está entre vírgulas para permitir a retomada da locução verbal. O que você pode notar aí? Que eles fizeram que eles fazem nessa banca alguma coisa que de você analisar o que está correto ou não. Então, vamos lá na tela. Quando você está vendo aqui, ó, no Brasil, vírgula, ou quando você está vendo aqui nos diferentes estados, entre vírgulas, em 1991, vírgula, em 1997, vírgula, nessa mesma época, vírgula, tem outras, mas eu só marquei algumas. Sabe por quê? Porque eles pediram que você lesse o texto e observasse os sinais de pontuação, tá? Então, a partir do momento que você observou os sinais de pontuação, olha as opções. Uma delas, por exemplo, a letra B de bola,
está dizendo que em todos os períodos houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais. Bom, algum dia na sua vida, certamente você já ouviu dizer que o adjunto adverbial indica tempo, indica modo, indica lugar. E aí você vai ver que o que eu marquei, vamos lá de novo? Ó, na tela. Isso aqui indica lugar. Então, isso é um adjunto adverbial, vírgula. Isso aqui indica lugar. Isso é um adjunto adverbial. Isso aqui, isto aqui e isto aqui indicam tempo. Então, em todos os períodos, existe sim adjuntos adverbiais pontuados. Isso quer dizer que a letra B de bola é uma letra que está correta dentro daquilo que foi comentado. Portanto, meu amigo, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente fala sobre pontuação, nós não temos que pensar naquilo que a vida inteira a gente ouviu, que pontuação tem a ver com a nossa respiração. Claro, pontuação tem a ver com pausa, mas não é assim, respirou, coloca vírgula. A pontuação, ela tem a ver com a ordem dos termos na frase, e a chamada ordem direta, ela segue a seguinte sequência. A gente espera que na ordem direta a frase comece com o sujeito. Depois do sujeito, tem o verbo, porque é o sujeito que determina a flexão do verbo. E se tiver uma outra coisa, essa outra coisa vem no fim. Então, por exemplo, os alunos, sujeito. Chegaram, verbo, pela manhã. Pela manhã indica tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Então, se existe um lugar oficial para o adjunto adverbial, é depois do verbo. Não é no início, como a gente viu lá na tela, no Brasil, vírgula. Ou na letra A, em 1991, vírgula. Ou na letra B, em 1997, vírgula. Ou na letra C, nessa mesma época, vírgula. É isso. Então, quando a gente tem alguma coisa antes do sujeito, isso você vai ver em prova, ou em questões, ou em gramática, como termo deslocado. O que é um termo deslocado? É um termo que está fora do lugar. Por que ele está fora do lugar? Porque o lugar número 1 seria o lugar ocupado pelo sujeito. Como eu tenho uma coisa que não é o sujeito, ele está deslocado. Então, esses termos deslocados podem ser, por exemplo, termos que se colocam antepostos ao sujeito. O que é um termo anteposto ao sujeito? Que é colocado antes do sujeito, né? Então, se eu digo, por exemplo, que no Brasil a inflação está subindo. Quando eu olho essa frase, o sujeito dela é a inflação. Porque a inflação, no singular, é que determina o verbo estar no singular. Então, se a minha frase não começou com o sujeito, isto aqui é um termo deslocado. No Brasil, é uma expressão que indica lugar. Então, se ela indica lugar, isso é um adjunto adverbial, como a nossa questão está cobrando. Então, se ele está deslocado, vírgula. Então, quando a letra B de bola falou que em todos os períodos há vírgula separando adjuntos adverbiais, é verdade. E eu quero te dizer o seguinte, esta vírgula aqui, vamos colocar um asterisco, ela pode ser facultativa, assim como ela pode ser obrigatória. Quer dizer, em alguns momentos, usar uma vírgula para separar um termo deslocado, eu tenho de usar. Em outros momentos, eu não tenho, eu só posso. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui, ela não precisaria estar aqui. Se você encontra uma questão, seja da FUMARC ou de outro lugar qualquer, que fale assim, a vírgula após a palavra Brasil poderia ser excluída, mantendo-se a correção gramatical do período. É verdade, porque ela é facultativa. Para que ela seja obrigatória,
o termo deslocado tem que ser extenso. Então, vamos colocar, ela é facultativa para isolar até 3 palavras. Eu estou colocando o número 3 porque eu estou levando em conta as bibliografias que a FUMAC segue. Na maioria dos casos, eles seguem isso também. Mas se você pegar uma gramática que você tem na sua casa, provavelmente está escrito assim, a vírgula é obrigatória para isolar termo de grande extensão. O que é grande? O que é grande, o que é pequeno, o que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim, é juízo de valor. Depende do seu parâmetro, depende do seu conhecimento. Logo, você também não pode, né, mensurar. Mas quando se mensura, é isso. E ela é obrigatória para isolar termos de 4 ou mais palavras. Então, eu quero que você, a partir de agora, quando for olhar a pontuação, inclusive se o seu concurso tem redação, na hora de você escrever, é preferível que a partir do momento que você tenha a consciência de que usou um termo deslocado, use a vírgula. Porque se algumas vezes eu tenho que usar e outras vezes eu posso, o sim é ótimo. Usar a vírgula, ter que conhecer a vírgula só para uso, é uma coisa muito melhor do que você ter que saber as coisas necessariamente para fazer questão de múltipla escolha. Então, a primeira coisa que eu estou revendo com vocês nesse curso é o tópico pontuação para falar de termos antepostos ao sujeito. Belezinha, meu amigo? Vamos lá na tela. Aí a letra B está correta. Na letra D de dado, ele está dizendo o seguinte, que o termo deslocado nos diferentes estados, que você pode observar que isso é uma expressão também que indica lugar, está entre vírgulas para permitir a retomada da locução verbal. Vem cá. O problema de questões que se justificam é o problema de você, às vezes, não saber o que significa um determinado conceito. De repente, você já ouviu falar, mas você já não se lembra mais o que é uma locução verbal. Em português, meu amigo, locução significa expressão. Então, vamos lá na tela. Quando você olha essa frase que ele colocou, né, que ele está levando em consideração, não o no Brasil, mas está levando em consideração isso aqui, ó, nos diferentes estados, isso ficou com uma vírgula antes, isso ficou com uma vírgula depois. Então aqui tem um termo, na verdade, que está intercalado. E você vê que a frase que sobrou era diferente. A frase que sobrou era assim, quase todas as experiências foram lideradas pela Polícia Militar. Pode olhar que quando você tirou esse termo entre vírgulas, o que sobrou fez sentido. Vou rever com vocês uma segunda coisa. Quando a gente fala de termos intercalados, ele também está entre vírgulas, porque ele está fora do lugar. Porque entre o sujeito e o verbo não tem que ter vírgula. Entre o verbo e o que complementa o verbo, não tem que ter vírgula. Então, na verdade, os termos intercalados são aqueles termos que quebram uma sequência. Qual sequência que eles quebram? Uma sequência que algo que se coloca entre o sujeito e o verbo deveria ser emendado, mas eu coloquei uma coisa entre vírgulas, ele quebrou essa sequência. Ou entre o verbo e o complemento. Esses termos intercalados, eles podem ficar entre vírgulas. Você abriu com uma vírgula, você tem que fechar com outra. Essas duas vírgulas podem ser substituídas por 2 travessões, é equivalente. Tem muita questão de prova que fala isso, que na linha X, as 2 vírgulas poderiam ser substituídas por 2 travessões, mantendo-se a correção gramatical. É verdade. Ou ainda, elas podem ficar entre parênteses. Então, quando eu tenho vírgulas, travessões e parênteses, eu tenho termos que são intercambiáveis. O que é isso? Um pode se trocar pelo outro. Cambiar é trocar. Então, quando você fala assim,
a polícia, diante da delação, prendeu o suspeito. Então, quando eu falo que a polícia, diante da delação, prendeu o suspeito, esta frase começou com o sujeito, como deveria. Porque eu já te falei que pela ordem direta, o primeiro termo é o sujeito. Só que depois do sujeito tinha de vir o verbo. O que aconteceu? Entre o sujeito e o verbo, apareceu isso aqui que eu estou chamando de termo intercalado. Como isso aqui é um termo intercalado, tem uma vírgula antes e tem uma vírgula que é depois. Abriu com uma vírgula, fechou com uma vírgula. Que poderia, como eu disse, abrir com travessão e fechar com travessão, ou abrir com um parênteses e fechar com um parênteses. O importante é você saber que um termo intercalado está bem pontuado quando você retira e aquilo que sobra faz sentido. Vamos lá na tela de novo? Olha lá. Quase todas as experiências foram lideradas pela Polícia Militar. Eu tirei o nos diferentes estados e fez sentido. Agora vejam que antes da primeira vírgula tem o foram, que é uma forma do verbo ser. E depois tem o lideradas, que é uma forma do verbo liderar. Em outras palavras, esta vírgula, ela quebrou não a sequência de sujeito e verbo, mas ela quebrou uma sequência que tinha aí, levando em consideração, dois verbos. Olha a letra D. O termo está entre vírgulas para permitir a retomada da locução verbal. Quer dizer, interrompeu um verbo, colocou o termo intercalado e continuou com outro verbo. Isso quer dizer que a letra D de dado, ela é verdadeira. Ok? Muito bem, gente. Já revi com vocês, então, o que é termo deslocado anteposto e termo intercalado. Só que a letra A falou de uma coisa ruim. Olha lá o que diz a letra A. Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. Aí o cara fala assim, pessoal, aí é que eu não sei, porque eu não sei o que é uma oração reduzida de infinitivo. Bom, é o que eu falei, as questões de justificar, elas se tornam um problema, muitas vezes, em função disso. Olha na tela comigo, por favor. Olha só, ocorreram é um verbo, certo? Depois, implementar é outro verbo. Depois, foram ou foram lideradas é outro verbo. Depois, promoveu é um outro verbo. Abordando é um outro verbo. Foram implantados é uma expressão verbal. Houve é o verbo haver. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos verbais. O que significa isso? Nós temos 7 orações. E aí, a vírgula também serve para separar orações. Quando eu falo assim, ele chegou, vírgula, foi ao banheiro, vírgula, e em seguida jantou. Chegou, foi ao banheiro, jantou. Entre cada uma das orações eu posso colocar vírgula. Agora, infinitivo, para quem nunca soube ou já esqueceu, é aquele verbo que termina com R. Por exemplo, se eu falo, caminhei 2 horas ontem de manhã. Caminhei é do verbo caminhar. Caminhar é um infinitivo. Eles chegaram cedo. Chegaram é do verbo chegar. E aí, a oração reduzida de infinitivo tinha que ter um verbo infinitivo. Olha lá no texto. Quando eu falo em ocorreram, o verbo ocorrer não está no infinitivo. Implementar até está. Só que não tem essa vírgula, não está separando a oração que tem o ocorreu com o implementar. Agora, na letra, aqui, ó, o lideradas faz parte do foram lideradas, não é infinitivo. O promoveu não é infinitivo. O abordando, que termina com NDO, é gerúndio. Isso é uma expressão que não é infinitivo. Isso também não. Vem cá. Moral da história.
teria acertado essa questão, olha na tela, quem marcou a letra A. Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. Não houve. A única oração que teve terminou com isso aqui, ó, com NDO, e o NDO é gerúndio, não é infinitivo. Ok? Então vem cá. O que eu queria olhar com vocês nessa primeira questão era exatamente a revisão do que cai mais, que é o termo anteposto e que é o termo intercalado. Agora eu quero voltar com vocês no texto uma vez mais. Olha lá. Diz assim: quase todas as experiências, na linha 2 aí, foram lideradas. Aí veio a experiência A, depois veio a experiência B, depois veio a experiência C. Ok? 3 experiências. Entre a A e a B, houve aqui um ponto e vírgula. Entre a B e a C, houve aqui um ponto e vírgula. Porque eu estou te dizendo que é o seguinte: o ponto e vírgula, olha a alternativa C, foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo. Ou seja, por que isso é verdade? Foram 3 estratégias, no ano tal e no ano tal. Isso quer dizer o quê? 91, 97 e na mesma época. Houve um sequenciamento. Por isso que isso é verdadeiro. Tá bom? Então, nosso objetivo número 1 foi falar a respeito de pontuação. A questão 2 é uma questão, olha aí na tela, que já vai falar sobre regência. E aí é o seguinte, pode voltar. Nós vamos interromper esse vídeo aqui agora, e a questão 2, nós vamos descer, nós estamos aqui no estúdio, e os alunos já chegaram para a aula, e nós vamos então ver a aula agora, até com a presença do público, tá bom? Então nós vamos descer, porque tivemos um probleminha aqui, a sala de aula estava terminando de arrumar problema técnico da câmera de lá, então nós acabamos de fazer essa questão número 1, você vai achar assim, que coisa estranha é essa? Eu estou descendo para a sala de aula, e aí nós vamos pegar, olha aí na tela a questão que diz, a frase em que a regência fere o padrão da língua culta é. Aí nós vamos falar de regência e vamos então dar o prosseguimento, tá bom? Dá um playzinho aí, aproveita, bebe uma água, enquanto eu desço. Aquele abraço.